Bom, vocês já devem ter estudado em química aquele modelo clássico do átomo, em que temos um núcleo, que é uma região muito pequena, ínfima do átomo, bastante denso, e temos a eletrosfera, que é um grande espaço vazio e que ocupa a grande parte do átomo. Nessa eletrosfera habitam os chamados elétrons. E no núcleo habitam os prótons e os nêutrons. Os elétrons giram em torno do núcleo, tá? Por uma força de atração, chamada de força elétrica. Agora, o que é que os elétrons fora do núcleo e os prótons dentro do núcleo teriam para justificar essa força de atração? Os cientistas chamaram isso de carga elétrica. Seria a propriedade que essas partículas teriam que justificaria essa força de atração elétrica. Os nêutrons não têm carga elétrica, tá? Estamos falando apenas dos elétrons e dos prótons, ok? Alguns experimentos mostraram, por outro lado, que algumas partículas, em vez de sofrerem atração, sofriam repulsão também na natureza elétrica. E aí convencionou-se o seguinte: partículas carregadas com sinais opostos sofreriam atração, mas partículas carregadas com o mesmo sinal sofreriam repulsão, certo? Precisava-se saber também quanto vale a carga dos elétrons e quanto vale a carga dos prótons. Descobriram primeiro a carga dos elétrons, depois a carga dos prótons. Esse valor foi de, para o elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E, curiosamente, para os prótons o valor foi o mesmo, só que positivo, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga foi chamada de carga elementar. Por que elementar? Porque é considerada a menor carga da matéria, a menor carga do universo, certo? Isso, nos dias de hoje, já tem um certo questionamento, porque já descobriram que os prótons e os nêutrons são formados pelos quarks, que são o up e o down, uma combinação de alguns up e down para gerarem o próton e o nêutron. E o up e o down teriam ainda uma fração dessa carga elementar. Mas vamos ficar aqui ainda aceitando que a carga elementar é realmente a menor carga da matéria existente no nosso universo. Os elétrons, eles estão muito mais fracamente ligados ao átomo do que os prótons, por algumas razões. Por exemplo, o elétron é 1836 vezes mais leve que os prótons. E mais, a força que prende os elétrons ao átomo é uma força de natureza elétrica. Já a força que prende os prótons ao átomo, mais especificamente ao núcleo, que é o local onde habitam os prótons, é uma força chamada força nuclear, que é a interação entre os prótons e o nêutron, que é uma força muito maior do que a força elétrica. Então, quem se movimenta nos átomos são os elétrons. Quem sai e quem entra. A capacidade de mobilidade do elétron é muito superior às dos prótons. Portanto, os prótons continuam confinados no núcleo e os elétrons é que se movimentam. Especialmente os chamados elétrons livres, aqueles que habitam as últimas camadas de valência em torno do núcleo. Esses são os mais suscetíveis a sair ou entrar. É por isso que existem corpos chamados condutores e isolantes. Os condutores teriam muitos elétrons livres, ou seja, estão muito mais suscetíveis a ganhar ou perder elétrons, enquanto que os isolantes não, ou não têm elétrons livres ou têm muito poucos, de forma que há uma dificuldade maior para carregar esses corpos, já que não tem ou tem poucos elétrons para transitar entre sair e entrar no átomo. Ok? Bom, se um corpo estiver eletricamente neutro, é porque ele tem a mesma, na sua estrutura atômica, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como o próton e o elétron têm a mesma carga, só que de sinal contrário, quando você faz o somatório da carga dos elétrons e dos prótons, esse somatório vai dar o quê? Zero. Então a gente diz que o corpo está eletricamente neutro. Já o corpo eletricamente carregado seria aquele que recebeu elétrons e ficou com mais elétrons do que prótons, aí ficou carregado negativamente, ou perdeu elétrons, aí ficou com mais prótons que elétrons, aí ficou carregado positivamente, certo? Nós vimos que existe o corpo nêutron e o corpo eletricamente carregado. O corpo nêutron, recapitulando, é aquele corpo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Portanto, a carga líquida dele seria nula, já que a quantidade de carga do número de prótons vai anular a quantidade de carga do número de elétrons. É bom salientar o seguinte: eu já vi numa prova dizendo assim: um corpo eletricamente neutro é desprovido de carga elétrica. Isso aí não é verdade, é falso. Se o corpo tem prótons,
Ele tem carga positiva? Se tem elétrons, ele tem carga negativa. Então, um corpo eletricamente neutro ele não está desprovido de carga elétrica. Ele tem carga positiva e tem carga negativa. Agora, a carga líquida dele total é nula. Quando o corpo é eletricamente carregado, basta, portanto, você calcular a carga que está em excesso, referente ao número de partículas que estão em excesso, ou de prótons, se ele tiver mais prótons que elétrons, ou de elétrons, se ele tiver mais elétrons que prótons. Observe essa expressão, que é igual a mais ou menos NE. E seria aquilo que a gente falou, a carga elementar do elétron e do próton, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, como já foi dito, ok? Já o N seria exatamente o número de elétrons ou prótons em excesso. Vai depender do caso, ok? Bom, o mais ou menos, óbvio, né? Se o excesso for de prótons, ele vai estar carregado positivamente, aí você vai optar pelo mais. Se o excesso for de elétrons, ele vai estar carregado negativamente, você vai optar pelo menos, ok? Um exemplo hipotético, totalmente hipotético. Vamos supor que um corpo tenha 1000 prótons e 996 elétrons. Certo? Ora, ele tem um excesso de prótons, ele tem 4 prótons a mais do que elétrons. Isso significa que ele vai estar carregado positivamente. E como se calcula essa carga? Deixa eu apagar aqui. Que a carga líquida desse corpo seria mais, porque ele tem um excesso de prótons, 4 prótons em excesso, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso aqui vai dar mais 6,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa seria a carga adquirida por esse corpo que tem 4 prótons em excesso. Ok? Essa expressão, pessoal, simboliza a chamada quantização da carga elétrica, que coloca a carga como uma grandeza quantizada. Na matemática a gente chama de grandeza discreta, ou seja, ela não tem uma continuidade, não há um contínuo de carga. A carga de qualquer corpo é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Ou seja, a primeira carga, a menor carga, é 1,6 vezes 10 a menos 19. A próxima carga possível seria 2 vezes esse valor, ou seja, 3,2 vezes 10 a menos 19. A próxima carga possível seria 3 vezes esse valor, seria 4,8 vezes 10 a menos 19, e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama de quantização da carga elétrica, uma importante descoberta, né, na história da ciência, que dizem alguns que inspirou inclusive a quantização de energia que veio com Max Planck e que foi considerado o grande marco inicial da física quântica. Ok? Valeu! Aí, pessoal, esse foi mais um vídeo do Física em Dose Dupla. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Lembra de se inscrever aqui no nosso canal para receber notificações dos próximos vídeos. Clica aqui e marca o sininho e aí você fica recebendo o seu e-mail. Lembra de dar um joinha para dar uma auxiliada no nosso canal. E se você teve alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler e vai te responder. Valeu? É isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau!